Olá, ouvintes do Além da Realidade. Bem-vindos a mais um episódio onde o que parece impossível se torna assustadoramente real. Eu sou Jones Jr., seu guia nesse mergulho sombrio pelo universo dos crimes que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar até onde a mente humana pode ir. Hoje, preparem-se para uma história que vai gelar seu sangue e ficar na sua cabeça por muito tempo. Não é só sobre o que aconteceu, mas sobre como aconteceu. E mais ainda, sobre o que poderia ter sido evitado. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no podcast e nos acompanhar toda semana, porque aqui a realidade é sempre mais estranha que a ficção. E se puder, junte-se ao nosso clube de apoiadores para ajudar a manter essas histórias no ar. Cada apoio faz diferença. Deixem também aquele like maroto e um comentário, nem que seja um emoji de caveira, porque isso nos ajuda a alcançar mais mentes curiosas como a sua. Recados dados, respirem fundo, apaguem as luzes e venham comigo. Vamos aos fatos. Meu nome é Abigail Rose Hawthorne. Eu tinha 12 anos quando tudo aconteceu, em dezembro de 2019, na cidade de Hollow Creek, uma pequena vila encravada entre montanhas cobertas de neve no estado de Vermont, Estados Unidos. O inverno ali era cruel, com ventos que cortavam a pele como lâminas e uma neblina densa que engolia as ruas estreitas de paralelepípedos. As luzes dos postes tremiam nas noites geladas e as casas de madeira rangiam como se sussurrassem segredos antigos. Eu morava com minha família. Minha mãe, Eleanor Hawthorne, meu pai, Thomas Hawthorne, minha irmã gêmea, Beatrice, e meu irmão mais velho, Nathaniel, que tinha 15 anos. Éramos uma família comum, ou pelo menos eu achava que sim. Meu pai trabalhava como contador em um banco local, o Hollow Creek Trust, e minha mãe cuidava da casa, sempre com um sorriso gentil no rosto. Mas aquele dezembro mudou tudo, e eu nunca mais voltei para casa. Era 15 de dezembro, uma terça-feira. O céu estava cinza, carregado de nuvens pesadas que prometiam mais neve. Eu estava na escola, a Hollow Creek Elementary, uma construção antiga com janelas altas e corredores que ecoavam cada passo. A sala de aula cheirava a giz e madeira úmida, e eu desenhava flocos de neve no canto do meu caderno enquanto a professora falava sobre frações. Beatrice estava na sala ao lado, provavelmente fazendo o mesmo. Nós éramos idênticas. Cabelos, castanhos lisos, olhos verdes, sardas espalhadas pelo nariz. Mas ela sempre foi mais quieta, mais pensativa. Eu era a que falava alto, a que ria mais. Naquele dia, estávamos animadas com o Natal. Faltavam 10 dias, e eu já imaginava os presentes embrulhados sob a árvore, o cheiro de pinheiro e canela enchendo a casa. Por volta das 2 da tarde, a porta da sala se abriu com um rangido lento. A senhorita Clara, a secretária da escola, entrou com o rosto pálido, os óculos tortos escorregando pelo nariz. Ela sussurrou algo para a professora, que me olhou com uma expressão estranha, um misto de pena e urgência. "Abigail, pegue suas coisas", disse a senhorita Clara, a voz tremendo. "Sua mãe precisa de você em casa. Aconteceu algo com sua família." Meu coração deu um salto. Levantei da carteira, sentindo os olhos dos meus colegas queimarem nas minhas costas. Peguei minha mochila, uma bolsa azul desbotada com um chaveiro de coelho pendurado, e segui a senhorita Clara pelo corredor. O ar estava gelado, e o som dos meus tênis contra o chão de linóleo parecia alto demais. Na entrada da escola, um homem esperava por mim. Ele era alto, magro, com um sobretudo preto que balançava como asas de corvo. O cabelo grisalho caía sobre a testa e os olhos eram de um azul tão claro que parecia um gelo. Ele segurava um crachá do banco do meu pai, com o nome James Carver, escrito em letras pretas. "Sou colega do seu pai, Abigail", disse ele com uma voz suave que não combinava com o olhar afiado. "Houve um acidente. Seu pai está muito mal, e ele pediu para te ver." Minha garganta apertou. Perguntei por que Beatrice não vinha comigo, mas ele apenas sorriu, um sorriso torto, vazio, e disse: "Ele pediu por você. Só você." Não fez sentido.
mas eu estava assustada demais para questionar. A senhorita Clara assentiu, como se aquilo fosse normal, e me entregou a ele como se eu fosse um pacote. O carro dele era um Chrysler velho, pintado de um preto fosco que engolia a luz. O interior cheirava a couro úmido e algo como ferrugem. Sentei no banco do passageiro, abraçando minha mochila, enquanto ele dirigia pelas estradas sinuosas de Hollow Creek. A neve caía em flocos grossos e o limpador de para-brisa rangia a cada movimento. "Vamos pro hospital?" perguntei, minha voz saindo baixa. Ele não respondeu, só tamborilou os dedos no volante. Dedos longos, ossudos, com unhas amareladas. O rádio estava desligado e o silêncio era tão pesado que eu ouvia minha própria respiração. Olhei pela janela, tentando reconhecer o caminho, mas a neblina escondia tudo. Não estávamos indo para o hospital. Estávamos indo para as montanhas. "Você mentiu, não foi?" Sussurrei, o medo subindo pela minha espinha como uma corrente gelada. Ele virou o rosto devagar, e o sorriso voltou, agora mais largo, mostrando dentes amarelados. "Você é esperta, Abigail. Gosto disso." Antes que eu pudesse gritar, ele pegou um pano do banco de trás e o pressionou contra meu rosto. O cheiro era doce e químico, como gasolina misturada com flores podres. Tentei lutar, arranhar as mãos dele, mas meus braços ficaram moles e o mundo escureceu. Acordei em um lugar frio e úmido. O chão era de concreto, coberto de poeira e manchas escuras que pareciam sangue seco. As paredes eram de madeira rachada e uma única lâmpada pendia do teto, balançando e lançando sombras que dançavam como fantasmas. Eu estava amarrada a uma cadeira de metal, as cordas cortando meus pulsos. Minha mochila estava jogada num canto, o coelho de pelúcia olhando para mim com olhos de botão. Perto dela, uma mala preta, entreaberta, deixava escapar o canto de um pano manchado. O ar cheirava a mofo e algo azedo, como carne estragada. Ouvi passos pesados descendo uma escada, e ele apareceu. James Carver, ou quem quer que ele fosse, agora sem o sobretudo, vestia uma camisa suja e um avental de couro que parecia coberto de marcas de queimadura. "Você já acordou", disse ele, a voz calma, quase gentil. Ele segurava uma faca de cozinha, o cabo de madeira gasto, a lâmina, brilhando sob a luz fraca. "Vamos brincar um pouco, Abigail. Você gosta de bonecas, não é?" Eu tremi, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Por favor, me deixa ir", implorei. "Quero minha mãe, minha irmã." Ele riu, um som que ecoou pelas paredes. "Você vai ser minha boneca agora. Uma perfeita, só pra mim." Ele me forçou a escrever bilhetes. Colocou uma caneta nas minhas mãos trêmulas e ditou cada palavra. "Escreva: Papai, me salve. Faça o que ele quer, sem polícia. Assine com seu nome." Eu obedeci, o papel tremendo enquanto as lágrimas borravam a tinta. Ele pegou os bilhetes e subiu a escada, me deixando sozinha com o silêncio e o frio. Horas se passaram, ou talvez minutos, não sei. O tempo se arrastava e o medo me engolia. Tentei me soltar, mas as cordas só cortavam mais fundo. Então ouvi um barulho, um rangido vindo do canto escuro da sala. Algo se moveu nas sombras. Uma boneca de pano, velha e rasgada, caiu de uma prateleira. Seus olhos de botão me encararam, e eu juro que ela piscou. Gritei, mas ninguém veio. Ele voltou mais tarde, carregando uma caixa de madeira cheia de ferramentas. Alicates, arames, uma tesoura enferrujada. "Seu pai não está cooperando", disse ele, franzindo a testa como se estivesse desapontado. "Mas não se preocupe, vamos resolver isso." Ele se aproximou, o cheiro de suor e metal vindo dele como uma nuvem tóxica. Pegou minhas mãos e as amarrou ainda mais forte, depois me vendou com um pano que cheirava a mofo. "Fique quieta agora", sussurrou, o hálito quente contra meu ouvido. Senti suas mãos no meu pescoço, apertando devagar, cada vez mais forte. Tentei gritar, mas o ar não vinha.
o mundo ficou preto de novo. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente, mas quando acordei, estava pendurada de cabeça para baixo. Minhas pernas doíam, presas por cordas que rangiam no teto. O sangue zumbia nos meus ouvidos, e o frio contra minhas costas me fez estremecer. Ele estava lá, de pé, com a faca na mão. "Hora de te preparar", disse, quase cantando. Senti a lâmina cortar meu pescoço, um fio quente escorrendo pela minha testa. Não doeu tanto quanto eu esperava. O medo era pior. Minha visão escureceu. E minha última lembrança foi o som dele rindo, baixo e rouco, como um lobo faminto. Ele não parou aí. Depois que eu morri, ele me abriu. Cortou meus braços, minhas pernas, arrancou tudo com uma precisão doentia. Encheu meu corpo com uma toalha suja e uma camisa velha. Costurou minhas pálpebras com arames finos para que meus olhos ficassem abertos, como os de uma boneca. Maquiou meu rosto com pó branco e batom vermelho, transformando-me em algo que não era mais eu. Ele me levou para a troca do resgate, embrulhada num casaco grosso, sentada no banco do carro como uma marionete. Meu pai estava lá, gritando meu nome, mas eu não podia responder. Fui empurrada para a rua, e ele fugiu com o dinheiro, deixando meu corpo quebrado na neve. No dia seguinte, 18 de dezembro, um caminhante encontrou meus braços e pernas no Ravenwood Park, embrulhados em jornais amarelados. Meu tronco já estava com meu pai, que me segurou nos braços e chorou até não ter mais voz. Meu crânio, ainda com os olhos arregalados, foi achado dias depois, preso entre as raízes de uma árvore retorcida. Hollow Creek nunca se recuperou. Minha família nunca se recuperou. E eu virei uma história, um pesadelo sussurrado nas noites de inverno. Uma boneca que nunca quis ser feita. E assim termina o relato de Abigail Rose Hawthorne, uma história que nos deixa com um nó na garganta e um vazio no peito. Mas antes de encerrarmos, preciso esclarecer algo importante. Esse caso é baseado em um crime real, um dos mais perturbadores já registrados. No entanto, para contar essa narrativa pela perspectiva da vítima, os nomes dos personagens e a cidade de Hollow Creek foram alterados, tornando a ótica de Abigail uma reconstrução fictícia de eventos que, infelizmente, aconteceram de verdade. O horror, a crueldade e o desfecho macabro são ecos de uma tragédia real que abalou uma comunidade e deixou marcas profundas em uma família. Esse caso também nos traz lições duras. Para os pais, fica o alerta. Conversem com seus filhos sobre segurança, ensinem a desconfiar de estranhos, mesmo aqueles que parecem confiáveis, e mantenham contato constante com as escolas. Para os funcionários de instituições educacionais, o recado é ainda mais sério. Nunca, em hipótese alguma, entreguem uma criança a alguém sem verificar a identidade e a autorização dos responsáveis, por telefone ou pessoalmente, independentemente da urgência ou da história apresentada. Um crachá pode ser falsificado, uma lágrima pode ser encenada, e um erro como esse pode custar uma vida. Se essa história mexeu com você, e eu sei que mexeu, quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade no Telegram. Busque por Além da Realidade e venha discutir esses casos comigo e com outros ouvintes tão fascinados quanto você. E se acha que alguém precisa ouvir isso, seja para se emocionar ou para se prevenir, encaminhe esse episódio. Caso tenha um relato sombrio, nos encaminhe. Sua indicação pode trazer mais pessoas para o nosso cantinho sombrio. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou Jones Jr. e nos vemos no próximo episódio. Até lá, fiquem de olhos abertos, porque o perigo pode estar mais perto do que você imagina.